Numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo sem o máximo de dor material para o Mestre Divino. Como conceituar essa suposição em face da intensidade do sofrimento moral que a cruz lhe terá oferecido? A dor material é um fenômeno como os dos fogos de artifício, em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para nossa apreciação restrita e singela. De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. Em sua exemplificação divina, faz-se mister considerar, antes de tudo, o seu amor, a sua humildade, a sua renúncia por toda a humanidade. Emmanuel por Chico Xavier. Se você está gostando deste ensinamento de Emmanuel, curta e compartilhe com seus amigos para que ele chegue a mais pessoas. Então, foi perguntado a Emmanuel com base num número grande de discípulos do Evangelho, que consideram o sacrifício do Gólgota a crucificação, o sepulcro, o sofrimento de Jesus. E esses discípulos acreditam que o sacrifício que Jesus vivenciou, a morte dele, não teria chamado tanta atenção sem a intensidade da dor material, isto é, do corpo físico. E ele pergunta também como conceituar a suposição, levando-se em consideração a intensidade do sofrimento moral que a cruz teria oferecido a Jesus. Então, como poderíamos conceituar essa suposição?
E Emmanuel explica que a dor material do homem, isto é, a dor física, é como fogos de artifício. Ele compara com fogos de artifício. Isto é, faz muito barulho, muita luz, mas é só isso. Então, ele compara a dor material com os fogos de artifício. Emmanuel, levando-se em consideração os valores espirituais. E ele explica que muitos homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegam a sentir dor física, sentindo apenas o quê? A amargura, sofrimento psicológico, por conta da incompreensão do seu ideal. Ele cita o Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira. E foi muita dor, e foi muito sofrimento. Mas ainda doído foi a dor espiritual que Jesus sofreu. Foi uma dor tão intensa que nós, humanos, com o nosso cérebro tão pequeno, hoje em dia, então, com valores tão distorcidos, não seríamos capazes de compreender. E ele se sacrificou por toda a humanidade. Como seria isso? Ele veio nos trazer o ensinamento do Pai, porque o Pai já havia tentado passar esses ensinamentos para os homens, mas os homens não compreenderam. Então, ele encaminhou Jesus como homem para que ele pudesse se comunicar com os outros homens, aqui homens no sentido de seres humanos, para que eles pudessem compreender os ensinamentos de Deus, as orientações, para que os seres humanos cheguem até Ele. Porém, isso já tem mais de 2000 anos e os homens parece que estão fazendo o caminho inverso. Espero que não, torço que não. E Emmanuel diz também que não tem como fazer um estudo psicológico de Jesus, tendo como referência o ser humano.
Porque Jesus, ao mesmo tempo que era humano, também era divino. Então, nós não temos capacidade de entender a divindade de Jesus. Por isso, não tem como comparar com o lado psicológico do homem, do ser humano. Emmanuel considera também importante que nós levemos em conta, antes de qualquer coisa, o amor, a humildade e a renúncia de Jesus por toda a humanidade, toda, sem restrições. Alguns compreenderam, outros não compreendem até hoje. E às vezes tenho a sensação de que se ele tornasse a reencarnar, passaria pelos mesmos problemas. E você? Considera a possibilidade de comparar Jesus com os outros seres humanos? Conta para mim.